Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Abre a sua Bíblia em Salmo 4. Enquanto os irmãos procuram, eu quero dizer para a amada igreja que, através de a irmã Luana está gravando, milhares e milhares de pessoas, até em fazendas, outra cidade, que às vezes pessoas que estão em fazenda, que não podem ouvir a palavra de Deus, através de nós estamos pregando aqui, as pessoas têm ouvido a palavra. Quando a Luana quebrou o celular, que não pôde mais gravar, muitas pessoas entraram no meu contato pedindo que não pode ir para a igreja, mas através de ouvir a palavra, o Espírito Santo está trabalhando. Então, irmãos, ore, porque estão gravando, mas milhares e milhares de pessoas estão ouvindo a palavra que nós estamos ministrando aqui. E Deus está trabalhando. Isso que o nome do Senhor tem que ser evangelizado. O nome do Senhor tem que ir avante. Talvez para nós é uma simples gravação, mas como em rede social, milhares e milhares de pessoas entram e ouvem a palavra de Deus. Aleluia. E depois as pessoas, pastora, nós estamos ouvindo a tua palavra, não, eu não posso ir na igreja. Mas a senhora não falou mais. Eu disse, a irmã quebrou o celular, mas logo nós voltamos gravando de novo. Ela falou, porque está sendo um elevo espiritual para a minha vida espiritual. Então isso, irmão, sabemos que o inimigo se levanta. Ele não quer que a obra cresça, ele quer que a obra paralisa, porque é a ação do adversário. Então que a igreja ore, irmãos, ore por esta igreja, ore através da gravação, que possam milhares e milhares de pessoas até mesmo se converterem através da palavra. Tem pessoas que convertem, tem chácaras em sítio, aceita Jesus através da palavra. E isso é o intuito nosso, é ganhar almas para o reino do céu. Não é para nós se apresentar, não, irmãos, é para ganhar almas para o reino dos céus. Porque enquanto nós temos que ganhar, porque o diabo está ganhando todos os dias milhares e milhares de almas para o seu reino, e nós temos que ganhar milhares e milhares de almas para o reino de Deus. Então por isso é importante nós pregar o evangelho, a palavra do Senhor. Amém? Abriu a sua Bíblia? Salmo 4 diz assim: ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu me faz habitar em segurança. Podeis assentar, igreja. Glória a Deus. Aqui nós vemos, irmãos, o salmista Davi, quando ele escreveu esse salmo, a confiança no meio da angústia. Nós vemos aqui, irmãos, que Davi, quando ele escreveu esse salmo, é porque ele estava passando um processo difícil com o seu filho Absalão. Absalão tinha se levantado contra Davi e queria tomar o reino de Davi. Então Davi, ele começou a clamar o Senhor na sua angústia. Porque Absalão tinha se revoltado, chegou mesmo ali fazer tudo que os irmãos sabem da história sobre o seu próprio pai. E aqui nós vemos, irmãos, que estamos vivendo tempos de angústia também. Por quê? Porque, irmãos, no mundo que estamos vivendo, existe um espírito de Absalão, que é demônios, que estão se levantando contra o povo de Deus, se levantando contra os escolhidos de Deus, principalmente a igreja do Senhor na terra. Então são potestades, são demônios designados a atingir aquele que quer ser fiel ao Senhor. Porque o que quer ser fiel, ele se afugenta
do mal. O que não quer é crente, mas não quer servir a Deus com fidelidade, então ele dá o pé na igreja e as coisas do mundo ele também está praticando. Mas aquele que quer ser fiel, ele renuncia às coisas do mundo. E por isso, irmãos, é uma batalha, é uma guerra espiritual. E nós vemos aqui que Davi, ele se havia angustiado. Por quê? Porque o seu próprio filho havia com espírito de rebeldia, de rebelião, aonde estava colocando o povo de Israel contra as nações, contra Davi. E Davi, na sua angústia, ele pedia para que Deus tivesse misericórdia dele. E aí o Senhor diz na sua palavra, irmãos, que Davi falava: Senhor, tenha misericórdia, me ajuda. Porque o Senhor, aquele que o Senhor separou, irmãos, o inimigo, ele pode atingir, mas só que ele não destrói. Nós vemos aqui que o Senhor separou para si aquele que é querido. Quem é querido de Jesus? O fiel. O fiel, ele passa por luta, ele passa por dificuldade. Sim, irmãos, todos nós sabemos. Se nós formos perguntar para os irmãos que estão aqui, cada um tem uma luta diferente da outra, mas todos estão passando pelo mesmo processo de prova, de dor, de angústia. Mas sabemos que o Senhor separou você, porque você é a querida dele, querido dele. E por isso, irmãos, nós devemos confiar no Senhor e clamar. Aleluia. A esperança do cristão, irmãos, é aquela que nunca desiste em meio à batalha. Por quê? Porque é na batalha que você vê o quanto Deus é na sua vida. Porque, irmãos, todos nós, quando Deus separou cada um de nós para uma obra, já começa ali uma batalha. Já começa ali a luta, para ver se nós realmente chegamos dentro, no momento do propósito de Deus. Porque quando eu e você aceitou Jesus como Salvador, desceu as águas batismais, fomos batizados com o Espírito Santo, se entregamos totalmente nas mãos de Deus, Deus começa a agir na nossa vida. Deus começa a dar os dons espirituais para cada um. Deus começa a trabalhar e colocar um chamado na sua vida. Cada um tem uma forma diferente de ser chamado. Cada um Deus escolheu para algo. Só que para acontecer no momento certo e exato, tem um processo de batalha, de luta, de dificuldade. E nesse processo, muitas vezes, automaticamente nós desanimamos. Por quê? Porque nós olhamos para a palavra do Senhor e vejamos que tem propósito que não é muito demorado. Automaticamente acontece. Mas outros não. Outros é anos e anos a pessoa naquele processo difícil que parece que não vai acontecer. E por isso nós olhamos e falamos: será que realmente Deus separou eu para isso? Será que realmente eu sou querido de Deus? Será que eu mesmo é isso que Deus tem para mim? Porque nós perguntamos isso. Porque é uma batalha constante que você luta e parece que não sai do lugar. Parece que quanto mais você luta, mais a investida vem, mais a guerra vem, mais a dificuldade vem, mais a tristeza vem, mais a dor vem. Aí você pergunta: meu Deus, o que é que está acontecendo? Você começa a interrogar e questionar a Deus. Por quê? Mas eu quero dizer para você que para você chegar no propósito de Deus, você tem que ter experiência. Ninguém, irmãos, tem um chamado de Deus. Ninguém tem um propósito de Deus para ser cumprido que não tem que ter experiência com Deus. Aleluia. Porque como você vai chegar, fazer um trabalho se você não sabe nada? Se você, por exemplo, eu vou usar uma coisa simples. Como que é que
Vou usar o Elvis. O Elvis vai trabalhar em pedreiro, ele nunca pegou na colher e nunca fez nada. E ele chega lá, o patrão fala assim: Elvis, eu quero que você faça essa calçada pra mim. Ele nunca pegou na colher, ele vai saber fazer? Não. Ele vai ter que medir, ele vai ter que coisar a terra, não é assim? E se ele nunca pegou na colher, como é que ele vai fazer uma calçada perfeita? Não sabe. Mas se ele tiver experiência no serviço, a hora que ele olhar, ele fala assim: Elvis, quanto de material? Vou gastar tanto. O senhor precisa comprar tanto, porque ele já tem noção do que é o serviço. Na obra de Deus não é diferente, irmãos. Quando Deus tem um propósito na tua vida, um chamado de Deus na tua vida, para você realizar com perfeição e com excelência, para agradar não o homem, para agradar a Deus, você tem que ter experiência com Deus. Porque nesse chamado você alcança, você luta com vários tipos de coisa. Não é uma coisa só. É várias coisas que sobrevêm sobre a sua vida. E você tem que ter experiência naquilo. Porque quando o vento assopra, se você não tiver experiência com Deus, você desmorona. É a mesma coisa de uma igreja. É a mesma coisa de um pastor. Se ele não tiver fibra, se ele não tiver experiência com Deus, ele não segura uma igreja no tempo de hoje. Porque quando o vento assopra, ele tem que ser de estrutura. Não é qualquer ventinho que abala ele. Não é qualquer coisinha que derruba ele. Porque ele tem experiência com Deus. Ele pode ficar sozinho, mas ele está ali. Porque ele foi provado, ele foi massacrado, ele aprendeu. Há um momento de agir, há um momento de calar, há um momento de esperar e há um momento de falar. Aleluia. Se ele não tiver esse requisito, ele joga tudo pro alto e acaba com a obra em pau de segundo. É ou não é, irmãos? É. Então por isso, todos nós temos chamado de Deus. Só que Deus vai preparar você para esse chamado. Às vezes, nós às vezes, irmãos, eu vou falar o que Deus mandou. O pastor deita o óleo na vida da pessoa, mas a pessoa não tem experiência de nada. É como a criança quando vai na escola, deita o óleo e coloca uma obra na mão dele que ele não sabe nada. Não tem experiência com Deus. Não pagou preço para chegar na posição. E aí o pastor vai lá, porque às vezes ele fala um versículo melhorzinho, tem um linguajar mais bonitinho, conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, vai lá dentro do óleo na vida dele e coloca aquilo na mão dele. Ele faz um mês, mas é o primeiro vento que aqui bate na vida dele, ele cai. E aí, irmãos, tem pessoas que caem e ainda conseguem levantar. Outros caem e vai para o mundo decepcionado, frustrado. Deus não me chamou, Deus não me ama. Olha que situação que eu cheguei. Quem é o culpado? O pastor. Por quê? Porque deu um cargo, deu uma posição que não era tempo, e mata aquela pessoa, e a pessoa vai para o mundo. Porque a pessoa chamada de Deus, ele tem que passar o processo. Ele é querido de Deus, mas ele tem que estar apto para tudo. Não adianta você querer fazer uma coisa que você não é apto para fazer aquilo. Você vai cair e vai morrer. Agora quem é apto, pode vir o que vier. Ele está firme na rocha que é Jesus. Então entenda que quando Davi passou por esse processo de Absalão, ele entendeu. Ele estava ali na luta, mas ele orava
e tinha certeza que Deus ia fazer alguma coisa, porque Davi tinha experiência com Deus. Aleluia, Deus. Irmãos, quem tem experiência com Deus, pode o inferno se levantar, pode o espírito de Absalão se levantar, mas ele crê naquele que tudo pode. Aleluia. Porque a batalha é dele, não é do homem. Quando eu e você não pode fazer nada, Deus faz. Aleluia. Mas eu tenho que entender que para chegar no propósito de Deus, tem que ter choro, tem que descer, tem que ter lágrima. Mas hoje ninguém quer fazer isso e ninguém quer sofrer por isso. E por isso tem muitos sofrendo morte espiritual, porque alguém matou um dia, porque não teve sabedoria e visão de entender que para ser chamado de Deus tem que ter experiência de tudo na sua vida, de ganhar ou perder, como o apóstolo Paulo disse: eu sei perder e sei ganhar. Ele tinha experiência. Quando o vento assoprava, que ele perdia, ele estava de pé. Quando a vitória vinha, que ele ganhava, ele estava de pé. A vitória do cristão tem que ser assim. É igual para ir para o céu. Para ir para o céu é da mesma forma. Você tem que lutar, você tem que chorar, você tem que gemer e ser fiel até o fim, para que quando Deus te chama, quando a trombeta toca, você está pronto. Eis-me aqui, Senhor. Então é difícil, não é fácil, mas quando você clama, Deus te ouve. Quando você se derrama, Deus te ouve. Então, irmãos, muitas vezes concede processo na nossa vida que nós questionamos a Deus. Como? Por que isso está acontecendo? Por que isso está vindo sobre mim? Eu estou orando. A gente fala assim: eu estou orando, eu não estou fazendo nada de errado. E por que me sobreveio? Porque Deus está provando. Deus prova a cada um, irmãos, a boa obra. Se você não for provado, você não vence. E a vida da prova, a gente não entende. Por quê? Porque Deus, ele faz algo na nossa vida, mas ele não explica. Ele permite algo na nossa vida sem explicação. Ele mostra que vai fazer, mas você não sabe de que jeito. Ele bota para você que alguma coisa vai acontecer, mas você não sabe como. Quando acontece, você fala: meu Deus, mas Deus falou que ia acontecer tal coisa assim, assim. Era isso. Então, igreja, o salmista Davi, ele disse: perturbai-vos e não pequeis. A gente pode irar, a gente pode ficar perturbado, mas a gente não pode pecar. Porque tem gente que perturba, irmãos, e blasfema de Deus, coloca Deus na parede, achando que Deus é culpado daquela situação. Não, irmãos, culpados são eu e você. Porque quando nós saímos fora dos planos de Deus, tem uma cobrança. Nós vamos indo bem, enquanto nós estamos olhando para Jesus, que é o alvo. Mas nós é tão teimoso que nós não ficamos olhando só para Jesus, que é o alvo. Nós tiramos a vista. É ou não é? Nós tiramos a vista. Aí nós tiramos a vista, nós perdemos o foco. Nós perdendo o foco, nós damos uma deslizada. E quando essa deslizada dá em nós pecamos. E saímos fora dos projetos de Deus. Aí quando nós desperta, nós temos que voltar de novo. Mas além daquele voltar, às vezes alguma coisa nós fez naquele período. Aí Deus vai lá e para um pouco. Porque nós saímos fora dos projetos de Deus. Então a Bíblia é bem clara: perturbai-vos
mas não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Tem momento de calar. Tem momento de falar, mas tem momento de calar também. Tem momento que Deus se cala. Para mim e para você. Ele só fica em silêncio. Você pergunta, você ora e ele não responde. Ele cala. Mas não quer dizer que ele não está vendo. Não quer dizer que ele vai estar trabalhando. Ele trabalha, irmãos, não como o homem quer. Não do jeito que o homem acha. Não, irmãos. Toda pessoa chamada de Deus tem um processo. Toda pessoa tem um processo a passar. Tem pessoas aqui dentro que tem um chamado glorioso na sua vida. Deus já falou que vai fazer. Mas você tem um processo a passar. Esse processo é doloroso. Muitas vezes você quer desistir na sua caminhada. Você fala, não é isso para mim não. Isso não é para mim. Mas não foi você que escolheu. Foi Deus que escolheu você. Você é querido. Deus te separou. Deus, quando separa alguém, ele separa a dedo. Ele não separa de uma multidão, ele tira 1, 2. Não todos. E quando ele separa alguém, ele vai lapidar aquela pessoa do jeito dele. E a lapidação de Deus que é difícil. Oh, meu Pai, ele vai descascar tudo. Vai sangrar. Vai doer. Mas ele está tirando. Fica na carne viva. Mas ele está tirando. Está entendendo, irmãos? Está doendo. Mas ele está tirando. Você olha assim e fala, ai meu Deus, vai chegar no osso. Não. Sabe por quê? Ele está tirando a sujeira. Ele está tirando aquilo que impede. Ele está tirando o embaraço. Ele está tirando as forças do mal. Ele está tirando a incredulidade. Ele está tirando tudo. Porque quando ele dá a pele, é uma pele nova, como de uma criança. Uma pessoa sensível à voz do Espírito Santo. Uma pessoa que ouve a voz de Deus. Uma pessoa que obedece à voz de Deus. Uma pessoa que ainda que ele é morto pelo Evangelho, mas ele não nega. O chamado de Deus é esse. Ainda que a minha vida desça a sepultura, mas porventura eu não negarei o Evangelho de Jesus na minha vida. Mas hoje não. É melhor eu negar do que eu sofrer. Só que nega aqui, mas não chega lá. Então é melhor você sofrer aqui, meu querido irmão. É melhor você sofrer aqui, meu querido irmão, e chegar lá, do que você não sofrer aqui e não chegar lá. Porque Deus, ele te chamou, ele te separou a dedo, para você fazer a vontade e o querer dele. E muitas vezes você quer sair do caminho que Deus te escolheu, porque você acha que está difícil o teu caminhar, você quer dar um caminho mais fácil. Mas eu nunca vi, nessa caminhada de cristão, aquele que saiu do propósito de Deus não ter que voltar rastejando para o mesmo lugar. Só que diferente. Eu nunca vi, irmãos. Eu nunca vi.
de todos esses anos que eu tenho experiência no Evangelho. Olha que eu acompanhei o meu esposo, saudoso esposo, muitos anos de caminhada, em várias cidades, em várias obras. Hoje vai indo para 11 anos que eu estou aqui. Eu nunca vi a pessoa que saiu fora dos planos de Deus não trazer arrasta. De pessoas que estão no leito da morte. E você tem que fazer uma oração pedindo para Deus ter misericórdia daquela alma, para Deus recolher. Quantas vezes eu e meu esposo foi no hospital? A pessoa fala, morre ou não morre? E você orar e ele fazer uma oração, Senhor, perdoa essa alma. Perdoa, Jesus. E a pessoa confessar para ele, pastor, eu não fiz quando eu podia. Eu não fiz quando eu tive oportunidade. Mas eu quero pedir perdão para o Senhor, porque eu quero ir para a salvação. E ele orar, ele ir embora. No outro dia, Deus recolher. Então, irmãos, o salmista Davi, mesmo na situação que ele se encontrava com o seu filho, ele deitou e descansou, porque ele tinha confiança em Deus. Eu vou dizer para você, não importa a luta que você está passando, não importa a dificuldade que você está passando, não importa que o vento tenha soprado na sua vida, isso faz parte da sua chamada. Não tem como você revogar, não tem como você tirar. É decretado determinação de Deus. O que você pode fazer é deitar, descansar e orar. E se derramar na presença de Deus. E ter certeza que no momento certo, na hora certa, Ele vai reverter o quadro e a vitória vai chegar na tua mão. Mas você tem que perseverar. É a perseverança. Não adianta você correr. Não adianta você querer sair. Não adianta você querer desistir. Porque você volta ainda tem que ficar ali pedir misericórdia. Porque quando Deus decreta, não tem ninguém que revoga. Eu já tentei fazer isso. Já sou confiante disso. E não pude. Já tentei. Desisti. Por quê? Porque não é fácil. Todos nós é humano. Quando eu falava, eu vou desistir, não aguento mais, o Senhor falava para mim assim, a minha obra ou no leito? A minha obra ou no leito? Eu falava, a tua obra. E quem quer ficar na cama? Irmãos, eu te dou duas opções. Você vive enquanto faz a minha obra. Você fica em pé enquanto você faz a minha obra. Se você não fazer, você sabe o preço que te espera. Quem já ouviu isso de Deus? Quem já ouviu mais gente? Já ouviu isso de Deus? Já ouviu? Levanta e decanta abaixo e decanta abaixo. Namatu decanta e canta abaixo, decanta abaixo. Ou faz a minha obra, ou aguarda o que espera. Te canta e raçuiande, te canta raçuiande como anai. Não ia falar, meu filho. Mas eu tenho que dizer. Eu te amo muito. Ou faz a minha obra, ou você sabe o que te espera. É doloroso. Eu estava aqui lavando a igreja, hoje eu estou na igreja, Deus falou comigo, é doloroso. Não sei de que forma, mas é doloroso. Eu tenho que dizer. Dói. Ou faz a minha obra, ou aguarda o que te espera. Porque assim, eu já tentei desistir. Já tentaram me matar. Tenta com a minha vida até hoje. Mas o Senhor fala para mim, a minha obra, você só vive
e quando você faz a minha obra. Eu estou aqui de pé porque o Senhor me sustentou. Então, igreja do Senhor, o que Deus determinou para você fazer, faça. Faça. Não recua. Porque se você recuar, aguarde o que te espera. Porque Deus determinou. Não adianta você querer correr. É doloroso? É. É árduo? É. Não é fácil para ninguém. Mas é a ordem dele, ele te separou. Eu questione com ele. Ele te separou? Questione com ele. Ah, Senhor, o Senhor sabe a minha vida. Questione com ele. Questione com ele. Ele te chamou, filha. Questione com ele. Ele já falou por várias vezes com você, não já? Questione com ele. Não é com o homem, é com ele. O dono é ele. Não adianta falar, não vou fazer, não vou agir. Questione com Deus, que é todo o poder, para ver se você não faz. Nem que for, irmãos, de cadeira de roda, nem que for arrastado, nem que for gemendo, mas tem que fazer. Então, se você não acredita, questione com ele. Senhor, é verdade? Eu estou questionando com o Senhor se a tua serva falou é verdade. Questione com ele o que ele decretou na sua vida. Não é para mim, é para ele. Você não está fazendo para mim, você está fazendo para ele. Eu não vou te dar nada em troca porque eu não tenho. Eu também tenho que fazer para ele como você. Eu também tenho que obedecer como você. Eu também tenho que cumprir as ordens dele como você. Então é para ele que você vai prestar conta no juízo final. E lá, irmãos, não tem desculpa para Deus. Está registrado. Aqui nós desculpa com o nosso irmão, a nossa irmã. E com Deus. Ele aceita desculpa que a pastora aceita? Não. Ele aceita desculpa. Às vezes a pastora, ela faz de olho grosso para não te machucar. Tá errado, mas eu faço de olho grosso para não te machucar você. Mas Deus não. Deus é assim, sim, não. Então aprenda a ser submisso ao Senhor dos Exércitos. Aprenda a obedecer a voz do Senhor dos Exércitos. Porque Ele é o dono e Ele que te separou a dedo. Não foi a pastora que te separou, não foi a pastora que te ungiu, não foi a pastora que determinou você fazer, foi aquele que tudo pode. Então faça, e quando há oportunidade, porque a oportunidade Deus dá, mas ela também passa. Se você pensar que a obra de Deus vai recrutear, que a obra de Deus vai ficar melhor para a tua vida, não, vai dobrar. Sabe por quê? Uma que você não está fazendo o querer dele, e outra, e você sai dos planos dele. Então tem duas coisas para Deus chamar você a atenção: fora do plano e não está no jeito que Ele quer. Se coloque de pé. Não posso negar de dizer a palavra. Doe quem doer, irmãos, mas não posso. Oh, aleluia. Coloca a mão no teu coração aí e questione com o Todo-Poderoso. Pode questionar agora com Deus. Senhor, o que eu faço? Questione que Ele vai te responder. Deus, o salmista Davi, ele disse: deitei e acordei porque o Senhor me sustentou. Senhor, a tua igreja é teu nome. Senhor escolheu, o Senhor separou, cada um é querido para ti. O Senhor escolheu cada um para fazer algo para ti na terra.
São pouco tempo que nos resta. São pouco tempo, Pai, que nos resta fazer aquilo que o Senhor determinou na vida de cada um. Senhor, mas nós estamos passando uns processos difíceis. Eu sei que tem pessoas aqui, papai, que não está conseguindo fazer. Mas o Senhor determinou. O Senhor separou. O Senhor escolheu no meio de uma multidão para fazer o teu querer. Senhor, às vezes nós falamos, mas muitos não conseguem compreender e entender o teu chamado. Ah, Senhor, porque o teu chamado é doloroso, Pai. Nós pagamos um alto preço pela tua causa. E às vezes nós queremos, meu Pai, mudar a nossa história, mudar nosso cativeiro. Até mesmo queremos, Senhor, que o nosso cativeiro seja mais leve, a nossa cruz. A nossa cruz seja mais leve. Mas quando o Senhor determinou, o Senhor nos capacita também para fazer. Senhor, aqui está, Senhor, um povo que o Senhor separou, um povo que o Senhor escolheu para a tua casa, para a tua obra. Cada um, o Senhor, colocou algo nas suas mãos. Eu sei, Pai, que muitos estão aqui, Senhor, e não conseguem fazer. E neste momento pode estar até questionando com o Senhor como que é que vai fazer. Mas o Senhor, assim como o Senhor falou para mim, Senhor, o Senhor que é Deus no céu e Deus na terra, que não é Deus de sombra de variação e nem sombra de dúvida. O Senhor é aquele que fala e cumpre com a sua palavra. Passará dos céus e a terra, mas a tua palavra não vai passar, Senhor. Pode o homem falhar, pode tudo mudar nesta terra, mas a tua palavra é permanente. O Senhor chamou cada um de nós para uma obra. Por isso, Deus, eu coloco neste momento uma palma nas tuas mãos, que cada um consiga fazer com a tua graça, com a tua misericórdia a tua obra, do jeito que o Senhor quer, da maneira que o Senhor quer. Porque senão, Pai, a consequência é arda. E nós não queremos ver ninguém sofrer. Mas o Senhor é aquele que tudo pode. Aquele que pode mudar quadro e situação. Quando nós reconhecemos que as nossas forças não podem mudar, mas o Senhor pode. O salmista Davi, Senhor, ele tinha essa confiança. Ele não podia, Senhor, agir porque era seu filho, mas o Senhor agiu por ele. Porque tem certas situações que nós não podemos agir, mas o Senhor age por nós. Senhor, age pela tua igreja, age pela vida dos obreiros, que cada um tem um chamado no Senhor. Cada um o Senhor escolheu para uma grande obra. E muitas vezes nós não entendemos, meu Pai, na situação que estamos vivendo. Mas diante da tua presença, eu coloco todos nas tuas mãos. Senhor, eu falei o que o Senhor mandou. Ainda que é doloroso para mim, Senhor, mas eu te obedeço. Porque, Senhor, eu quero, Senhor, entrar no céu. E quero que todos também entrem junto comigo. Eu não quero ninguém que se perca, Pai. Porque eu não falei a tua palavra com verdade. Porque o preço meu será maior diante da tua presença. Quando eu chegar no juízo final, Senhor, eu terei de dar conta daquilo que eu não disse. Por isso eu entrego nas tuas mãos. Dá uma semana de bênção, dá uma semana de vitória e de milagre. É o que eu te peço, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, igreja? Amém. Vamos orar para a irmã Luana. Quem fez aniversário no mês de abril? Foi o Fábio? Mais alguém? Você? Dia 13. Então veio os irmãos que fez o mês de abril que eu não orei.